Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 26 de agosto de 2022. Há algumas semanas a gente falou aqui sobre uma campanha contra a Twilio que teria afetado usuários do Signal, mas cujos adversários também tentaram comprometer a Cloudflare. Pois bem, pesquisadores da Group IB se aprofundaram nesses ataques em que os adversários usaram técnicas de engenharia social para roubar códigos de autenticação multifator gerados pela Okta. O resultado desse estudo foi um documento publicado ontem afirmando que a campanha afetou 9.931 contas em mais de 130 organizações. Mesmo causando esse impacto, os pesquisadores dizem que os atacantes demonstraram um mix de sofisticação e falta de experiência, pois adotaram uma série de ferramentas de ataque bastante simples, algumas mal configuradas, porém usando páginas de phishing bem convincentes. Em um balanço geral, a Group IB afirma que a campanha teria alcançado 3 feitos bastante relevantes. O primeiro, como falamos, foi ter obtido os números de telefone de uma parcela dos usuários do Signal. Em segundo lugar, a plataforma de e-mail MailChimp foi comprometida para ter acesso a dados de empresas relacionadas a cripto. O MailChimp também foi usado de modo a enviar e-mails de confirmação e redefinição de senha de usuários da DigitalOcean. E, por fim, a empresa de marketing Klaviyo foi atacada, o que rendeu ao atacante informações pessoais ligadas a ativos de cripto, tais como nomes, endereços, e-mails e números de telefone. Esses dados podem ser usados para roubar criptomoeda. E é o que a gente sempre fala por aqui, a sua segurança é do tamanho da segurança dos seus fornecedores, sobretudo aqueles que estão conectados ao seu ambiente. E a LastPass reconheceu ontem que foi alvo de um ataque em que adversários tiveram acesso ao ambiente de desenvolvimento da organização por meio de uma conta de um de seus desenvolvedores, tendo extraído partes do código-fonte e outras informações técnicas do LastPass, que é um dos gerenciadores de senhas mais populares da atualidade. No entanto, a empresa informa que não há evidências indicando que houve qualquer acesso a dados de usuários ou em seus cofres de senha. E a Akamai publicou um artigo com o resultado da análise de tráfego de DNS no segundo trimestre desse ano. O estudo teve o objetivo de determinar como dispositivos empresariais e domésticos interagem com domínios maliciosos na internet, catalogados como parte de ameaças cibernéticas. Os pesquisadores descobriram que pouco mais de 12% dos dispositivos usados por usuários, pode parecer pouco, mas não é, se comunicaram pelo menos uma vez com domínios associados à distribuição de malware. Dentre esses usuários, foi observado que 63% se comunicaram com domínios de ransomware, 32% com domínios de phishing e 5% com servidores de comando e controle. No âmbito de ataques de phishing, foi determinado que usuários de serviços financeiros, 47%, e de tecnologia, 36%, são os alvos mais frequentes desse tipo de ameaça. Por fim, a ferramenta de phishing mais utilizada no segundo trimestre foi a Crypto, ou KR3PTO, software que foi identificado em mais de 500 domínios e que tem principalmente atingido clientes de instituições bancárias no Reino Unido e possui funcionalidades para burlar mecanismos de autenticação multifator. Por fim, o Observatório da Internet da Universidade de Stanford, em parceria com a Gráfica, recentemente publicou um relatório fruto da análise de contas excluídas por comportamento inautêntico coordenado no Twitter e nas redes sociais da Meta. O resultado é a descoberta de uma grande operação de desinformação nas redes sociais, potencialmente coordenada pelos Estados Unidos. Os alvos das campanhas foram o Afeganistão, o Irã, bem como países da Ásia Central e Oriente Médio, que eram bombardeados com narrativas pró-Ocidente. Os dados indicaram a existência de uma série de campanhas de manipulação do público executadas durante o período de quase 5 anos. Segundo os pesquisadores, abre aspas, acreditamos que essa atividade representa o caso mais extenso de operações secretas pró-influência ocidental nas mídias sociais a serem revistas e analisadas por pesquisadores de fontes abertas até o momento. Com poucas exceções, o estudo das modernas operações de influência tem se concentrado esmagadoramente em atividades ligadas a regimes autoritários em países como Rússia, China e Irã, com o recente crescimento da pesquisa sobre o papel integral desempenhado por entidades privadas. Esse relatório ilustra uma gama muito mais ampla de atores envolvidos
envolvidos em operações ativas para influenciar o público online. Fecha aspas. Trata-se de um prato cheio para quem gosta de estudar campanhas de desinformação e open source intelligence. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.